Antes da reunião da Sudene, a governadora teve um café da manhã com os demais governadores do Nordeste, em que esteve na pauta a autorização para o Rio Grande do Norte baixar a tarifa de ICMS sobre o querosene de aviação, que anteriormente havia tido uma dificuldade lá no Confaz. E avançou-se nessa discussão e provavelmente a partir dessa semana sai a autorização para que o Rio Grande do Norte possa alterar a sua alíquota de ICMS. Então, porque no âmbito do Confaz tudo tem que ser consenso, né? Exatamente, isso. Então acho que esse avanço, acho que talvez tenha sido o avanço mais significativo. O outro ponto importante é a própria elaboração do plano de desenvolvimento do Nordeste, elaborado pela Sudene, com a participação dos governos estaduais, em que é traçada as grandes estratégias de investimento para a região para os próximos 4 anos e para os próximos 12 anos. Aqui você tem algumas obras estruturantes para a região que é demandado pelos governadores. Então, puxar a Sudene, trazer de volta a Sudene como um espaço de planejamento e de intervenção, dado que a Sudene foi praticamente esvaziada, né, ao longo do tempo. O outro ponto importante de discussão é que os governadores, semelhante ao que havia já feito, por exemplo, o pessoal do Centro-Oeste, aprovaram que a Sudene autorizaria que até 30% dos recursos do FNE, do Banco Nordeste, pudessem ser utilizados para investimentos em infraestrutura por parte dos estados, que hoje os estados não têm acesso a essa fonte. O senhor falou que está encaminhado o entendimento em torno da redução do QAV, do querosene de aviação no Rio Grande do Norte. Como é que vai se dar essa coisa? O Rio Grande do Norte já abriu mão de mais de 30 milhões de reais na alíquota do ICMS e não teve retorno das companhias aéreas, o destino ficou caro, a gente teve inclusive corte de voos, uma crise no setor do turismo, e a ideia do governo é reduzir mais ainda. E a contrapartida disso? Na verdade, esse é o inferno das guerras fiscais, né? Tem uma guerra fiscal em torno do querosene de aviação. Embora a gente já tenha renunciado a uma parcela, mas os nossos vizinhos renunciaram muito mais. Então, no Ceará é zero a tarifa do QAV. Para tudo lá? É zero. Paga-se até zero. Aqui na Paraíba acho que é 3. Outros estados são 6. Então a gente ainda é 12. Você imagina que você abastecer, não sei quantos litros cabe um avião, mas imagina você abastecer um avião que vai daqui para São Paulo, em Fortaleza com 0 e aqui com 12. A diferença de custo é gigantesca. Ou 12 aqui, 3 ali em João Pessoa. Então o Rio Grande do Norte vai ser forçado a reduzir mais ainda. Diante desse contexto de uma guerra fiscal, ou você pratica a tarifação que os nossos vizinhos praticam, ou acontece o que aconteceu aqui. A gente perdeu completamente a nossa competitividade. Então nós somos forçados a isso, não há outra alternativa. E dessa vez vai dar para amarrar melhor as contrapartidas agora eu acho que das aéreas? Isso, é melhor fazer uma melhor amarração das contrapartidas. Ou seja, é preciso que isso se traduza no aumento do número de voos e na redução do valor das passagens aéreas, embora nesse momento a gente é penalizado por duas coisas. Além da gente ter perdido essa competitividade na questão do combustível, o fim das operações da Avianca acabou inflando as passagens no geral, e a gente, como já era alta, se tornou ainda mais alta. Do que fim levou o PEF, Plano de Equilíbrio Fiscal, que seria apresentado pelo governo federal? Ainda vai ser apresentado? Ainda vai ser apresentado. Embora a gente ache que já deveria ter sido, né? A gente reconhece que há uma demora excessiva na apresentação do plano, mas internamente ele já fez, né, para os estados uma série de apresentações em que apresentou, por exemplo, as documentações que é preciso apresentar, um roteiro de como você adere ao programa, as etapas que tem que ser cumprida até que seja feito. Mas ele, de fato, ele só pode entrar em efetivo funcionamento depois que for apresentado, né, o projeto de lei ao Congresso. Mas tem uma série de documentação prévia
que os estados já podem ir respondendo. O Rio Grande do Norte, inclusive, já começa a fazer o levantamento das informações e dos relatórios que precisa apresentar. O Rio Grande do Norte é um estado nota C nessa classificação do Tesouro Nacional. E, grosso modo, esse plano de equilíbrio fiscal é o aval do Tesouro para empréstimos que vão resolver dívidas com fornecedores, com folhas em atraso. Qual é a expectativa do Rio Grande do Norte? Já temos um número para o estado do Rio Grande do Norte? Olha, o PEF prevê que o governo poderá dar aval até 12% da receita corrente líquida dos estados de 2018. Para o caso do Rio Grande do Norte, seria algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Há uma discrepância aí na liberação desse recurso. Na minuta do projeto, isso seria feito em 4 tranches anuais de 3%, então seria 270 milhões ano. Os estados consideram isso insuficiente e demandam que, por exemplo, no primeiro ano seja uma tranche maior, talvez de 50% do valor. E esse valor de 12% é um teto, pode ser menos. Na verdade, os estados precisam apresentar um plano que leve a ele retomar a capacidade B ao longo da atual gestão, né, das atuais gestões, e em torno disso, se ele conseguir isso com um valor menor do que os 12%, ele pode levar isso. Agora, no máximo, levará 12% da receita corrente líquida. Então, no caso do Rio Grande do Norte, em torno de 1 bilhão e 100, mais ou menos. Para 4 anos. Em 4 anos, isso. A grande discussão que tem é como você vai distribuir a liberação desses recursos ao longo do ano. Os estados querem um volume maior num primeiro ano, porque você precisa de um respiradouro. Então esse volume maior daria um alívio maior aos estados num primeiro momento. Além dessa questão da ajuda federal, que vem via esses empréstimos, tem a questão dos royalties, antecipação dos royalties. Primeiro leilão, pregão, deu deserto. Qual é a expectativa do governo para o próximo leilão e a data, se tem já essa data? A gente ainda não tem data porque a gente está analisando. Inclusive a gente esperou, Sergipe fez uma nova. Sergipe tinha feito deu deserto. Então eles mudaram a modalidade de contratação, eles fizeram um outro mais recentemente, mas não foi mais por cessão de royalties, mas é uma operação pequena, de torno de 80 milhões. E deu certo, ela fez faz uns 15 dias mais ou menos a operação dela dar certo. Pregão eletrônico Não é, a questão não é pregão ou não, é que deixou de ser uma cessão e foi um empréstimo com garantia de royalties. Então ele mudou a natureza. Então a gente estava esperando um pouco isso até para se decidir, porque eu já tenho certeza de duas coisas. Uma nova operação, se a gente fizer, ela não será naquele montante e não será naquele prazo. A gente não pode reduzir, mas a gente utilizou agora para pagar. A gente conclui agora o pagamento da folha de 2017. A gente espera avançar na negociação da venda da conta única do Estado e saldar uma outra parte e finalizar o saldo dos servidores, do débito com os servidores, com recursos da cessão onerosa do pré-sal. A previsão do governo é equilíbrio fiscal só a partir de 2021. O senhor trabalha também com esse horizonte? No próximo ano, tanto que a gente ainda, a própria LDO que a gente mandou para a Assembleia Legislativa é uma LDO ainda negativa. Nós vamos ter milhões, isso, exatamente. O Estado rodou os últimos anos no negativo. E o que é que eu tenho dito? É impossível você... Os orçamentos anteriores, eles eram equilibrados, mas eles eram artificialmente equilibrados. Então, quando a gente trouxe uma série de despesas que deviam estar no orçamento que não estão, ela vai mostrar 2017 as despesas crescem significativamente, mas crescem principalmente por quê? Porque despesas que deveriam estar esse ano lá dentro não estão. Então, no segundo semestre do ano, a gente tem dificuldade de execução orçamentária por questão orçamentária, não é nem por questão financeira. Não tem orçamento para fazer PROAD, para pagar a área das dunas, pagar as dívidas todas. Não tem orçamento suficiente, previsão orçamentária para pagar a folha em total. Então, quando você traz essas despesas para dentro, você tem um crescimento orçamentário dessas despesas dos próximos anos. E as receitas não vão crescer ainda nesse mesmo período. Então, você ainda vai ter um déficit orçamentário no próximo ano. E se a gente controlando as despesas, né, controlando as despesas com pessoal, controlando o volume de investimentos com recursos próprios, controlando o repasse aos outros poderes e controlando as outras despesas correntes, a gente entra num equilíbrio fiscal
a partir de 2021.